Nós vamos falar nesta noite sobre esse assunto que está aqui na tela, os irmãos, andando na direção de Deus. É o tema que nós vamos estar compartilhando com a igreja nesta noite. Deus colocou no meu coração, eu estive estudando e buscando de Deus uma palavra para compartilhar com a igreja, e o Senhor me levou a esse tema, porque nós sabemos que, como servos e servas de Deus que nós somos, nós precisamos, na verdade, procurar andar sempre na presença do Senhor nosso Deus. Não podemos ser pessoas que venhamos a viver, a andar em nossas próprias vontades, em nossos próprios caminhos, mas sempre buscar conhecer a vontade de Deus para nossas vidas. E diz a Bíblia Sagrada que a vontade de Deus para nossas vidas, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então nada melhor do que a gente não andar segundo os nossos próprios pensamentos, mas andar segundo a vontade do Senhor. Esta palavra nós dividimos ela em dois pontos. No primeiro ponto, nós vamos estar mostrando o caminho do homem, do crente, do servo de Deus, que anda segundo o seu próprio caminho e não segundo o caminho do Senhor nosso Deus. E depois nós vamos falar então sobre a bênção de andar guiado pelo Senhor, andar no caminho do Senhor. Nós vamos ler a palavra de Deus, está aí no 1 João, capítulo 2, versículo 6. Então, o tema desta palavra é deixando Deus dirigir nossa vida. Antes de ler o texto, quero eu fazer uma pergunta nessa noite. Quem dirige a sua vida? É você ou é Deus? Porque muitas vezes nós falamos que é Deus que dirige a nossa vida, mas quando vamos para a prática mesmo, na prática nós vamos às vezes ver que realmente não é Deus que dirige a nossa vida, mas sim nós próprios que ditamos os nossos caminhos. Às vezes até oramos, buscamos conhecer a vontade de Deus, queremos andar no caminho do Senhor, mas às vezes saímos do caminho que eu digo assim, saímos da direção de Deus e andamos segundo a nossa própria direção. Amém? Então, o texto de 1 João, capítulo 2, versículo 6, diz assim: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. O texto da palavra do Senhor nosso Deus, conhecido da igreja do Senhor, e foi proferida pelo apóstolo João, servo do Senhor Jesus Cristo, conhecido na Bíblia como o discípulo amado, aquele que reclinava a sua cabeça sobre os peitos de Jesus, um homem que tinha uma comunhão grande com Deus. E esse homem que tinha essa comunhão grande com o Senhor Jesus Cristo, podemos dizer que ele aprendeu a andar com Jesus, e ele, na direção da inspiração do Espírito de Deus, ele fala para a igreja que todos aqueles que dizem que está nele, nós, se formos aqui perguntar quem está em Deus, todos aqui vão dizer que estamos em Deus, estamos no Senhor, estamos em Cristo. Mas o texto fala que não é só de palavra, todo que diz que anda, que está em Jesus, deve andar como Jesus andou. E quando nós olhamos a palavra, o ministério de Jesus, uma coisa nós vamos entender: Jesus sempre andou sendo guiado por Deus Pai. Jesus sempre andou guiado pelo Espírito de Deus. Você vai ver que ao iniciar o seu ministério terreno, logo após ser batizado por João o Batista, diz a Bíblia que Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado por Satanás. E dali para frente, você vai ver Jesus sempre orando, Jesus fazendo a vontade de Deus, Jesus
andando segundo a vontade do Senhor, então você pode perceber que Jesus, mesmo Jesus sendo Deus, ele era o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus, mas você vai ver que ele não usou aqui na terra os seus atributos divinos. Ele viveu em total dependência de Deus Pai, viveu guiado pelo Espírito Santo. Para quê, irmãos? Para nos dar exemplo. Jesus nos dá exemplo. O apóstolo Paulo, ele nos orienta que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Então, se nós dizemos que estamos em Jesus, devemos andar da mesma maneira que Jesus andou. Nunca jamais andar segundo a nossa própria vontade. Então nós vamos falar, como eu falei para os irmãos, essa palavra está dividida em dois tópicos. O primeiro, nós vamos estar mostrando as características do crente que não anda na direção de Deus. O que acontece com esse crente? Como é a vida desse crente? Então nós vamos ler alguns versículos. O primeiro está em Provérbios capítulo 16, no versículo 5, ou seja, no versículo 25, que nos traz uma mensagem que diz que há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos da morte. Eu coloquei um subtema para este versículo, mostrando que o tema para esse tópico, que o homem que não anda na direção de Deus é um homem, é um crente, é uma pessoa que procura atalhos na vida. Ela anda procurando caminhos errados, porque às vezes ela não acha que é errado, não percebe que é errado. Mas como servos do Senhor que nós somos, uma coisa nós devemos sempre ter em mente e entender: todas as vezes que nós pegamos um caminho que não é o caminho que Deus quer para nós, nós estamos entrando em um caminho errado. E sempre quando entramos em caminho errado, nós podemos nos dar mal, podemos nos decepcionar, podemos chegar a uma situação que vamos chorar, vamos arrepender. Então, o crente que não anda na direção de Deus, ele tem essa característica, ele não tem aquela capacidade de esperar Deus lhe revelar o seu caminho, Deus lhe revelar a sua vontade, para que ele possa aplicar na sua vida. Mas muitas vezes assim, nessa ânsia, nesse desejo de ver as coisas acontecendo, então a pessoa procura andar segundo a sua própria vontade. Mas na nossa vida, isso pode acontecer, de você buscar um atalho para ver cumprido na sua vida alguma promessa de Deus, para você alcançar algo que você espera receber do Senhor. Então você, às vezes, não tendo aquela paciência para aguardar, você procura atalhar, procura um caminho mais curto, e lá na frente vai chorar. Vamos lá. O homem que não anda na direção de Deus é uma pessoa que vive preocupada com o presente, ou seja, é uma pessoa que está focada no hoje, não entende muitas vezes que as coisas de Deus na nossa vida nem sempre são instantâneas. Nós sabemos, a Bíblia diz que todas as promessas de Deus para a nossa vida tem nele o sim. Se Deus te prometeu alguma coisa, Ele vai cumprir. Se Deus te falou, Ele vai realizar na sua vida o que Ele cumpriu. Porém, é necessário que nós aprendamos a esperar no Senhor nosso Deus. E a Bíblia tem vários textos que falam sobre esse tema de esperar em Deus. Devemos esperar no Senhor. E o homem que não anda na direção de Deus, então é aquela pessoa que vive olhando só hoje. Ele não espera na promessa do Senhor. Ele não acredita naquilo que Deus pode realizar na sua vida amanhã. O homem que não anda, o crente que não anda na direção do Senhor, é aquela pessoa que vive preocupada com
para os irmãos são palavras do nosso Senhor, foi Jesus que falou no Evangelho de Mateus, capítulo 34. Ele disse: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Ou seja, quem não anda na presença de Deus, ou na direção do Senhor nosso Deus, não consegue entender isso, que hoje pode estar passando por uma situação, hoje pode estar enfrentando um momento difícil na sua vida, hoje pode estar enfrentando uma adversidade, aí ele já fica pensando em amanhã. Como vai ser o meu amanhã? Como eu vou viver amanhã? O que eu vou enfrentar amanhã? Mas aquele que anda pelo caminho de Deus, ele anda guiado pelo Senhor, nosso Deus, ele não se preocupa com amanhã, ele se preocupa com o hoje. E o hoje, qual deve ser a preocupação do crente, irmão? Que anda no caminho do Senhor, que anda guiado por Deus, anda dirigido pelo Senhor. Ele se preocupa em andar hoje fiel ao Senhor, servindo ao Senhor, com integridade com Deus, agradando ao Senhor em tudo, se esforçando para ser fiel a Deus em todos os sentidos, porque ele não está olhando para o amanhã, ele está vivendo o hoje, porque ele está esperando Jesus voltar, é hoje e não amanhã. Então o homem que não anda na direção de Deus não tem essa capacidade, não tem essa condição, porque ele acha que tudo tem que acontecer no tempo que ele imagina que deve acontecer, e não entende. A Bíblia fala que um dia para o Senhor como 1000 anos como um dia. Mas aquele que anda na direção do Senhor, ele sabe: eu não vou me preocupar com amanhã, porque do amanhã cuida o Senhor. Eu vou me preocupar hoje, estar na presença de Deus, como eu já falei, e amanhã Deus é quem sabe o que Ele vai preparar para a minha vida. E você conhece o texto onde Jesus fala que nós não devemos andar inquietos quanto à nossa vida, quanto àquilo que nós havemos de comer, de vestir ou calçar. Jesus falou: não andeis inquieto, porque qual de vocês, por mais ansioso que esteja, consiga aumentar 1 centímetro na vossa estatura? Jesus está falando sobre a ociosidade da vida, as preocupações da vida. Mas aquele que anda na direção do Senhor, ele é diferente, ele descansa em Deus, ele não está preocupado com amanhã, ele sabe o seguinte: eu vou descansar no Senhor, eu vou me deleitar no Senhor hoje, ainda que eu esteja enfrentando alguma tribulação, esteja sendo afligido por alguma situação que eu não gostaria de estar enfrentando, mas Deus está permitindo, eu vou me alegrar no Senhor, e eu acredito que Deus tem uma manhã de vitória para a minha vida. Deus tem uma manhã de vitória para você. Não sei como você chegou aqui nesta noite, não sei como você entrou, não sei como você passou o seu dia, não sei como, se você foi afligido por alguma preocupação nesse dia, alguma coisa tirou um pouco da tua inquietude, mas eu tenho uma palavra de Deus para você: não te preocupe, porque o amanhã pertence ao Senhor. E a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas ao amanhecer vem a tua vitória. O choro dura uma noite, mas ao amanhecer vem a alegria. Então, meus amados, o crente que anda na direção do Senhor não se preocupa com o amanhã, com o futuro. Como eu já falei, ele preocupa com hoje. E nada melhor do que hoje, irmão, porque a Bíblia fala: hoje é dia de salvação. Hoje é dia de nos relacionarmos com Deus. Hoje é dia de entrarmos na presença do Senhor com ousadia, porque do amanhã cuida o Senhor nosso Deus. Mas o crente que não anda na direção do Senhor nosso Deus, ele possui uma outra característica. Ele é uma pessoa que vive a sua vida controlada por suas emoções. Sábio Salomão, escrevendo no Provérbios,
capítulo 15, versículo 13. Ele disse: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Nós podemos entender dentro desse texto que as nossas emoções, elas possuem um poder de mexer com a nossa estrutura, as nossas emoções. Então Salomão falou: se o coração está alegre, o rosto fica bonito, fica formoso. Se o coração está doloroso, está sentindo, está sendo afligido, se o coração está apertado, o espírito se abate, a pessoa às vezes fica cabisbaixa, fica moribunda. Mas eu quero dizer para você que isto é uma característica daquele que não anda na direção de Deus. Porque quando o crente realmente entrega o curso da sua vida ao Senhor, quando ele entrega a direção da sua vida ao Senhor, quando ele procura não dar um passo fora da direção de Deus, o que acontece, irmão? Pode vir a tristeza, seu coração pode se amargurar, como ser humano, naquele momento ele pode se descontrolar, porque somos seres humanos, às vezes situações mexem com a nossa estrutura e você fica um pouco desequilibrado, mas aquele que anda na direção do Senhor, quando isso acontece com ele, irmão, o que ele vai fazer? Ele busca paz em Deus para o seu coração. Ele não vai viver a sua vida controlada pela sua emoção, porque aconteceu alguma coisa, aí vem a emoção, lhe jogou para baixo, fez ficar cabisbaixo, caiu no semblante, mas ele não, ele vai dizer como o salmista quando passou por um momento difícil, ele poderia ter feito diferente do que ele deixou escrito. Ele diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Aí eles falam: espera em Deus, porque dele vem a tua salvação. O que ele disse, irmão? A situação que aconteceu trouxe uma emoção negativa, ruim, mas o crente não vai deixar ser guiado, dirigido por esta emoção. Ele vai falar como Davi: espere em Deus, dele vem a tua salvação. Não vou ficar cabisbaixo por causa desta situação, porque aconteceu algo que eu fiquei nervoso, porque eu estou nervoso, eu não vou sair da direção de Deus, eu vou levar todas as minhas ansiedades, as minhas dores, as minhas preocupações ao Senhor meu Deus. E tenha certeza de uma coisa, irmão: quando isso acontece, mesmo que o coração foi preenchido por um sentimento de amargura, quando o crente tem essa capacidade de se voltar para Deus e falar: Senhor, eu estou andando na tua presença, eu procuro fazer a tua vontade. Quando ele começa a se relacionar com Deus, o que vai acontecer? O Espírito de Deus vai preencher o vazio desta alma, irmão, e todo sentimento ruim vai se transformar em alegria, em bênção e felicidade, porque Jesus Cristo é a nossa felicidade. Quem aqui não enfrenta a tribulação? Quem aqui não enfrenta a adversidade? Mas não devemos deixar que as adversidades façam com que nos apresentemos ao Senhor com o rosto desfigurado. Já pensou se você começar a encontrar uns crentes andando pelas ruas da cidade, aqueles que estão enfrentando a tribulação, tudo cabeça baixa, chorando, moribundo? O que o mundo vai pensar? Quem é que vai querer Jesus se encontrar com o crente, começar a conversar com o crente, o crente fala assim: olha, eu quero te falar uma coisa, Jesus Cristo muda a sua história, Jesus Cristo muda a sua vida.
crente vê o crente cabisbaixo no mundo. Ele vai falar: uma história dessa eu não quero, não. Jesus muda a minha história, mas se for desse jeito aí, eu não quero, não. Você vai ver o exemplo de alguém que tinha tudo para estar com um semblante desfigurado, chorosa, né? Chorando, lastimando, reclamando, que a mulher de Sunem. O que aconteceu com ela? O filho morreu. O filho morreu. O filho que o profeta havia prometido a ela da parte de Deus. O profeta passou e falou assim: olha, daqui a um ano você terá um filho. Daqui a um ano eu voltarei aqui e você terá uma criança. Você vai estar carregando uma criança. Passou um ano, Deus cumpriu a promessa, a criança nasceu. Passaram os seus anos, a criança morre. Aquela mulher agora vai ao encontro do profeta. E andando pelo caminho, você vendo pela Bíblia, você vê o retrato daquela mulher. Você não vê uma mulher de semblante caído. Você vai ver quando o profeta Eliseu manda seu serviçal Geazi encontrar com ela. E ele fala: vai lá e pergunta para ela se vai tudo bem. Vocês conhecem? E quando chegou perto dela, Geazi perguntou: vai tudo bem contigo? E ela disse: vai tudo bem. Você pode fazer melhor. Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem. Vai bem com o teu marido? Vai tudo bem. Vai bem com o teu filho? Vai tudo bem. Irmão, mas ia tudo bem? Era para quando ela ver Geazi, quando Geazi chegasse perto dela, era para ela já se desmanchar em lágrimas. Geazi, faz alguma coisa por mim, porque o filho que Deus me prometeu pela boca do profeta Eliseu morreu. Mas não, vai bem. Sabe por quê, irmão? Porque ela estava andando na direção de Deus, porque o profeta era o representante de Deus, e ela foi atrás do profeta. Então, nós não podemos deixar que as emoções controlem a nossa vida, porque, irmão, se nós deixarmos as emoções controlarmos a nossa vida, nós vamos viver uma vida de fracasso, vamos viver uma vida de derrota. Mas não, vai tudo bem, porque o meu negócio é com Deus, eu vou falar com Ele. Se eu tenho que derramar as minhas emoções, não é diante das pessoas que Ele vem. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. Se você tem alguma emoção para derramá-la, você tem que derramá-la perante o Senhor teu Deus, que conhece o teu coração e a tua história. É Ele. É você chegar diante dele e se derramar. Senhor, meu coração está angustiado, eu estou triste, mas eu venho me derramar perante o Senhor. Porque é só Jesus, irmão. Mas o crente que não anda na direção de Deus, ele não consegue essa qualidade, essa capacidade. Ele quer, vamos dizer assim, como é que fala? Desabafar, né? Ele quer desabafar com o primeiro que aparece na frente. E muitas vezes isso vai levar a um problema muito grande, porque alguém pode ouvir o seu lamúrio, ouvir a sua reclamação, em vez de ir lhe ajudar em oração, vai espalhar a sua história e vai te colocar numa situação pior. Por isso que o crente que anda guiado por Deus, na direção de Deus, irmão, ele sabe com quem ele fala. Amém? Vamos caminhar. Agora nós vamos falar sobre o crente que deixa Deus dirigir sua vida.
Temos alguns pontos aqui para mostrar para os irmãos, né? Um deles, o crente que deixa Deus dirigir sua vida é aquela pessoa, é visto na igreja como aquela pessoa que tem uma produtividade na sua vida cristã. Não é aquele crente que entra ano, sai ano, é a mesma pessoa. Ele não cresce, ele não desenvolve. E a Bíblia fala que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz assim: tendo o processo do mesmo que é aquele que nós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Aí eu pergunto para os irmãos: se o texto disse que aquele que começou a realizar uma boa obra na nossa vida, o texto diz que ele vai aperfeiçoar até a vida de Cristo. Aí vem a pergunta: por que então nós vamos ver pessoas que não desenvolvem a sua vida cristã? Não cresce, não adquire experiência com Deus, não cria relacionamento com Deus, não desenvolve, é sempre a mesma pessoa. Será que está se cumprindo na vida da pessoa esse texto? Porque o texto diz que ele vai aperfeiçoar. Se ele vai aperfeiçoar, quer dizer que dia após dia ele vai estar realizando uma obra na vida dessa pessoa e vai estar levando ela ao crescimento. Se isso não acontece, é porque esta pessoa, este crente, este servo e serva de Deus não anda na direção do Espírito Santo de Deus, não anda guiado por Deus. Deus lhe dá um caminho, esse é o caminho, andai nele, passa por ele. Se você passar, você vai ter crescimento, você vai ter sucesso, você vai ter progresso na vida, mas você tem que passar por esse caminho. Aí a pessoa não anda pelo caminho, não anda guiada por Deus, vai viver aquela vida cristã raquítica e infrutífera. Isso é manifestado em quem, irmãos? Manifestado nesses crentes, como eu falei, que você não vê progresso na vida cristã dele. Ele é sempre o mesmo, sempre reclamando, sempre enfrentando as mesmas situações. Ele não consegue vencer, ele não tem vitória, porque não está tendo uma vida com Deus. Mas aquele que tem uma vida com Deus, que anda guiado pelo Espírito de Deus, a Bíblia diz que ele vai crescendo de fé em fé até alcançar a estatura de um varão perfeito. Hoje melhor do que ontem, cada dia melhorando no Senhor. Crescimento, desenvolvendo a vida cristã. Mas isso não acontece se nós não deixarmos que o Espírito de Deus guie a nossa vida. Vamos a mais uma característica daquele que deixa Deus dirigir sua vida. Temos de Deus a garantia de ter as nossas orações respondidas. Olha o que Jesus falou em João capítulo 15, versículo 7: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o quê? Pedireis alguma coisa, né? Pedireis alguma coisa e quem sabe o que será feito. É assim que diz o texto? Não. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, isso quer dizer o quê? Se nós estamos em Jesus e as palavras de Jesus estão em nós, quer dizer que eu ando guiado por Ele, eu ando nas pisadas dEle, eu ando na direção dEle, eu passo por onde Ele manda, eu faço aquilo que Ele ordena, porque Ele está em mim e a palavra dEle está em mim. E Paulo disse assim, irmão, que a palavra de Deus habite ricamente em vós e seja agradecido. Então, se a palavra de Deus está em mim, eu sou um crente que deixo Deus guiar e dirigir minha vida. Então eu tenho essa promessa: eu posso pedir tudo o que eu quiser e vai ser feito
feito por Deus. Amém? Mas você tem que entender. Então é tudo que eu quiser? Então eu vou sair daqui agora e vou pedir: Senhor Jesus, eu quero uma Land Rover na garagem da minha casa. Jesus, eu quero agora uma mansão lá em sei lá onde, né? Será que é isso que a palavra de Deus está falando? Você vai ver Jesus falando no outro texto assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para gastares com os vossos deleites. Quando Jesus fala pedis tudo o que quiser e vos será feito, esse tudo está de acordo com a vontade de Deus, porque Deus conhece o seu coração como o meu coração. Deus sabe, irmão, a quem Ele pode prosperar, e essa pessoa não vai desviar da presença dele. Deus sabe. Deus sabe aquele que Ele pode derramar bênçãos e abundância, e essa pessoa cada dia vai ser mais agradecida diante dele. Mas tem alguns aí que, se Deus der um pouquinho de progresso assim na vida dele, ele já não vem mais na igreja. Então esse tudo que quiser está de acordo também com a vontade de Deus. Não é Deus que dirige a minha vida, a minha oração vai estar dentro da vontade dele. Você vai ver Jesus fazendo essa oração. Qual foi o pedido de Jesus antes de ir para a cruz? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Em outras palavras, me livre de ir para a cruz, tire esse momento da minha história, não permita que eu vá à cruz, porque Jesus sabia da agonia da cruz, ele sabia que ele ia me enfrentar. Como homem, ele falou: Pai, se for possível, passa de mim essa situação. Mas Jesus falou assim: todavia, não faça a minha vontade, não seja como a minha vontade, mas como a tua vontade. Quer dizer, quando o crente, irmão, ele entende: eu estou em Jesus, eu estou em Deus, Deus está em mim, eu ando guiado por Deus. Se eu orar segundo a vontade de Deus, Ele vai me responder. Não tem como isso não acontecer. Se você fizer essa oração: Senhor, meu Deus, resolve isso e isso para mim, Senhor, mas faça segundo a tua vontade. Aí Deus vai falar: essa aí está do jeito que eu quero. E qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Pode acreditar que a vontade de Deus para a sua vida é a melhor possível. Já citei nessa noite um texto que fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é que você seja feliz, seja próspero, seja abençoado em todos os sentidos da tua vida. É abençoado em família, abençoado financeiramente, abençoado espiritualmente, abençoado em relacionamentos, em todos os sentidos. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. É a vontade de Deus para a nossa vida, irmão. E nós temos que nos apropriar desta promessa, porque o inimigo veio para fazer o contrário. O inimigo veio para quê? Matar, roubar, destruir. Mas o crente que anda guiado pelo Espírito de Deus, ele pode chegar diante do Senhor e falar como o rei Ezequias, na sua cama, no seu leito, falou: orou ao Senhor. Qual foi a oração dele? Depois de ouvir o recado do profeta Isaías: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Ele virou para a parede, orou e chorou diante de Deus, disse: ó Senhor, lembra-te como eu tenho sido fiel. Se você anda guiado pelo Espírito de Deus, irmão, você pode fazer essa oração também. A diversidade chegou, o problema veio, a situação saiu do controle. Você pode chegar e dizer: Senhor, lembra-te como eu tenho andado na tua presença, como eu tenho procurado me santificar e me esforçar para ser fiel ao Senhor. Aleluia. Aí você fala: Senhor, se for da tua vontade, ó Deus,
guiado pelo seu Espírito. Outra característica do crente que deixa Deus dirigir sua vida é que Deus não deixa ele dar passos errados. Sabia que às vezes o crente dá passo errado porque ele não está na direção de Deus? Porque se ele estiver na direção de Deus, Deus não deixa ele dar passo errado. Êxodo 13:17. E aconteceu que quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte ao Egito. Deus sabia, se eu deixar o povo sair do Egito e ir para a terra aonde eu tenho prometido a eles, pelo caminho deles, pela direção deles, eles vão pegar o caminho mais curto. E o caminho mais curto vai permitir que quando eles se depararem com a primeira tribulação, com a guerra, eles se arrependem e voltem para o Egito. E eu não quero que eles voltem para o Egito. Então eu vou guiar ele pelo meu caminho. E no outro texto Deus fala assim, ó. Quer dizer, quando o crente procura andar na direção de Deus, irmão, mas andar na direção de Deus é realmente se submeter à vontade de Deus, porque alguém busca a vontade de Deus, aí Deus fala, faz assim, aí ele faz diferente, a coisa está errada, aí ele vai chorar. Aí Deus, eu imagino Deus do céu olhando assim, eu dei a direção. Eu falei que não era assim. Eu mostrei para o meu servo. Se você andar na direção de Deus, tenha certeza de uma coisa. A Bíblia diz que Ele não deixará vacilar o teu pé. O que é vacilar o pé? Andar por caminhos errados. Se você deixa Deus guiar a sua vida, pode ter certeza de uma coisa, ainda que o terreno que você esteja pisando seja escorregadio, porque Deus pode estar te conduzindo ali para te dar experiência, mas no momento certo Ele te pega, Ele firma os teus passos, coloca você sobre uma rocha, porque Ele não deixará vacilar os teus passos. Glória a Deus. Mas isso acontece só na vida do crente que deixa Deus dirigir a sua vida. Outra característica do crente que deixa Deus dirigir sua vida é que ele adquire experiências maravilhosas com Deus. Eu preguei aqui há pouco tempo sobre isso aí. Deus nos convida para viver o sobrenatural. Está nesse texto aí, Mateus capítulo 14, versículo 29, quando lá pela madrugada os discípulos dentro do barquinho lá viajando, de repente Jesus aparece, eles se assustam, pensam que é um fantasma. Aí Jesus respondeu, não é fantasma, sou eu. Aí Pedro, Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo sobre as águas. Olha aí, irmão, o que é andar na direção de Deus? Aí Deus fala, vem. Se você andar na direção de Deus, guiado pelo Senhor, pode ter certeza de uma coisa, você vai viver e vai experimentar experiências sobrenaturais na tua vida. Aleluia. Vai passar por caminhos que você nunca ouviu que alguém passou. Aleluia. Porque você está guiado pelo Espírito de Deus. Eu já preguei sobre isso, então vou falar um pouco sobre isso. Outra característica do crente que deixa Deus dirigir a sua vida é que esta pessoa, ela anda em águas tranquilas, ela anda na vereda da justiça, Salmo 23, 2 e 3. Deitar-me faz em vez de pasto, guia-me mansamente águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Deus nos conduz a águas tranquilas. Aí eu faço uma pergunta para você nessa noite: você tem andado em águas tranquilas ou águas tempestuosas? Em que águas você tem passado? Se Deus está dirigindo a nossa vida, o salmista falou no Salmo 23, que é o salmo do pastor, o pastor dos pastores, o Senhor do pastor, nada lhe faltará. Ele
me faz deitar em pastos verdejantes, me guia mansamente a águas tranquilas. Por quê? Você pode entrar na água tempestuosa, mas se você buscar a direção de Deus, Deus vai te conduzir para um ambiente de tranquilidade. É a palavra dele que fala, irmãos. Andar pelas veredas da justiça, caminhos corretos, caminhos justos. Quando o crente anda na direção do Senhor e deixa Deus tomar o rumo da sua vida. Aleluia. Outra característica do crente que deixa Deus dirigir sua vida é que ele não cumpre a concupiscência da carne. Então, Paulo, escrevendo à igreja que estava na Galácia, ele disse: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O crente que anda em direção do espírito, ele não cumpre a concupiscência da carne, ou seja, ele não vive na prática do pecado. Tem um versículo na Bíblia onde Pedro diz que João, ele fala que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque o Senhor, estou transliterando o versículo, ele nos guarda, ele guarda aquele que é nascido dele, aquele que anda guiado por ele. Concupiscência da carne quer dizer todo desejo desenfreado, todo desejo incontrolável. O crente que anda guiado pelo Espírito, dirigido por Deus, ele não vai vacilar os seus pés para as concupiscências da carne. A tentação vai vir, o desejo pode vir, mas se ele anda guiado pelo Espírito de Deus, ele tem capacidade de dizer não para o pecado. Por que alguns não dizem não para o pecado? Por que alguns não conseguem vencer a tentação? Porque não são guiados pelo Espírito Santo, não andam na direção do Espírito Santo. Mas se você andar na direção do Espírito Santo, não tem diabo que vai fazer você cair da presença do Senhor teu Deus. Se você anda na direção do Espírito Santo, não tem pecado que vai te afastar da presença do Senhor, porque Ele vai guardar os teus passos. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Outra característica daquele que deixa Deus dirigir sua vida é que esse crente experimenta uma real presença de Deus na sua vida e a proteção do Altíssimo na sua vida. Poderia citar o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas trouxemos para os irmãos Salmo 139, versículo 5: tu me cercas por trás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tem a presença de Deus, ele sabe, Deus está com ele, Deus está na frente, Deus está atrás, a retaguarda, Deus está ao lado, Deus está em cima, Deus está por baixo, ele está envolvido pela glória de Deus. E o que é estar envolvido pela glória de Deus, irmão? É sentir Deus todo momento da nossa vida. É você sentir a presença de Deus aonde quer que você esteja. Você consegue sentir que Deus está com você. Andando pela rua, no teu trabalho, você sente a comunhão com o Senhor. E o crente que anda e deixa Deus dirigir a sua vida, irmão, além dele ter essa presença maravilhosa, ele tem a proteção contínua de Deus sobre a sua vida. É por isso que a Bíblia fala que quem é de Deus, o maligno não toca. É a Bíblia que fala. Quem é de Deus, o maligno não toca. Por que não toca?
pessoas que só sentem Deus na igreja, só sentem a presença de Deus no momento de uma ministração, no momento de um devocional, mas não consegue sentir a presença de Deus em outro momento, não consegue sentir a presença de Deus fora da igreja. Isso é um sinal que essa pessoa não anda com Deus, porque quem anda com Deus sente Deus aonde quer que esteja. Vocês concordam comigo? Quem anda com Deus sente a presença de Deus aonde quer que esteja. Eu já vi, irmão, dentro de carro, andando dentro de carro, e Jesus renovar os crentes ali, está conversando sobre assuntos, lá de repente a glória de Deus preenche o ambiente. Eu já vi isso acontecer. E isso não é exclusividade de alguns, não. Isso é para todos aqueles que andam na presença e na direção de Deus. Fala, Senhor, guia os meus passos, guia-me pela vereda da justiça. Eu quero, Senhor, conhecer a tua vontade. Foi um pedido de Moisés. Deus, eu rogo-te que me mostres os teus caminhos. Quem dera, irmão, se hoje os crentes fizessem esta mesma oração: Deus, eu quero te pedir, Senhor, me mostre os teus caminhos. Mas às vezes a gente quer ver o nosso caminho. Deus abençoa o meu caminho, Deus prospera o meu caminho, Deus constrói um caminho de vitória para mim, quando na verdade não é assim, não. Na verdade é: Deus, me mostra o teu caminho, que eu quero andar pelo teu caminho. E a vitória é constante na sua vida. E aí o que acontece, irmão? Quem tem a real presença do Senhor, para a gente finalizar, eu peguei um versículo aí que aquele que anda com Deus vai acontecer com ele igual aconteceu com Enoque. Passa aí, meu filho. Quem anda e deixa Deus dirigir sua vida, vai chegar um momento que vai acontecer isso aí. A Bíblia diz que andou Enoque com Deus e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Imagina Enoque andando pelas ruas na sua época, talvez andando ali ao lado de alguém, caminhando, conversando com alguém, mas estava na presença de Deus. Daqui a pouquinho alguém olhou: cadê Enoque? Cadê aquele homem que estava aqui agora? Ele subiu, porque Deus para si o tomou. E eu finalizo dizendo que esse deve ser o objetivo da vida cristã. Chegar um momento, eu quero andar com Deus, eu quero ser guiado por Deus, eu quero ser dirigido por Deus, porque eu sei que vai chegar um momento, Deus vai tomar a minha vida, eu vou subir no arrebatamento da igreja. Vai chegar um momento, eu vou deixar tudo para trás, porque eu ando com Deus e vou rasgar esses céus e vou subir ao encontro do meu Senhor. E a Bíblia fala: todos que têm esta esperança precisam purificar-se a si mesmo, ou seja, precisa andar com Deus, santificar-se para Deus, amar a Deus, obedecer a Deus e viver com Deus, porque o alvo é chegar nos céus. Que Deus possa abençoar poderosamente o teu coração com esta palavra, e que esta palavra possa continuar trabalhando no teu coração, porque não é palavra minha, é a palavra de Deus. E que possamos, irmãos, como igreja de Jesus, sempre buscar andar na presença do Senhor. Então não permita que você venha andar segundo a sua vontade, o teu coração, o teu desejo, mas ande na presença do Senhor, porque a vitória é certa na sua vida. Que Deus te abençoe. Amém? Que horas são essas? Louvado seja o nome do Senhor. Só faltando eu aqui, faltando 7 minutos, né? Então já vamos finalizar com muita alegria. Bendito seja Deus que tem todo o poder dos céus e na terra. E coloca para mim, meu filho, o louvor na tela para a gente ir. Louvado seja o Senhor. Paz no vale. Aleluia, glória a Deus. Ande
com Deus que você vai viver sempre em paz. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito cansado estou, mas procuro ao Senhor. Ele é a voz que eu almejo ouvir. Gloriosa manhã, boa noite ao dormir, haverá paz no vale pra mim. Então você também. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Quando o sol surgiu no horizonte alegre e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar, me alegre a cantar na presença do meu povo Jesus. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Eu sou hoje, ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Amém. Fique de pé. Amém.